A você que nos acompanha, a você que está em casa, a você que está nas redes sociais, continuamos o bate-papo, essa conversa divertida, extrovertida com os vereadores aqui da Câmara de São Gonçalo do Amarante. E comigo hoje, vereador pelo PDT, vereador Góes, vice-presidente desta casa, ajuda o presidente Edinaldo nos trabalhos do dia a dia, nos trabalhos do Legislativo aqui de São Gonçalo do Amarante. Vereador, hoje uma sessão rápida, mas uma sessão com discussões, uma sessão que foi tratado muitos temas de impacto e de importância para o município de São Gonçalo. Em suas palavras, você falava sobre a situação das calçadas do município, a situação das ruas, a situação de mau cheiro de algumas localizações, de algumas localidades aqui de São Gonçalo do Amarante. Como chegou o seu conhecimento essa situação no nosso município? Bem, desde sempre, já em 2013, assim que eu assumi uma das vagas aqui, na nossa Casa Legislativa, eu já me preocupo com a limpeza urbana da nossa cidade como um todo. Não falo do Peçanha, falo do município como um todo, porque o nosso município, não só por isso que eu vou dizer agora, o nosso município tem uma visibilidade muito grande no cenário mundial. E não é só por isso, é por nós, pelas pessoas também que habitam aqui no município de São Gonçalo do Amarante. Eu sempre me preocupei muito com a questão da limpeza, porque a limpeza da tua casa diz quem tu é. Se eu chego para visitar a tua casa e vou no banheiro da tua casa e ele está limpinho, eu sei que vocês são umas pessoas que se preocupam com a limpeza. Isso mostra um pouco do teu espírito até para mim. E no que eu vejo, infelizmente, é que isso não está sendo bem cuidado. Pra você ter uma ideia, ainda em 2013, eu procurei o secretário de Urbanismo, Meio Ambiente e Urbanismo da época, e pedi uma campanha para começar já ainda em 2013, a educar o povo nesse sentido, de manter a cidade limpa. E também cobrava sempre do secretário e até do próprio prefeito essa limpeza urbana, que eu considero, assim, dada a visibilidade que o nosso município tem aqui, não é difícil você ver pessoas estrangeiras, empresários, empreiteiros que vêm aqui, investidores que vêm aqui. E me agonia quando eu passo pelas nossas ruas e vejo sujeira depositada, às vezes lixos antigos, que não são dados o devido destino no tempo hábil, né? Então isso me preocupa muito. E quando eu chamo de fétida, é para machucar mesmo, é para as pessoas saberem que eu estou incomodado com isso. Não que a cidade esteja realmente fedendo, mas eu quero incomodar, porque eu já tento uma solução para isso, busco uma solução para isso há tanto tempo, e eu não vejo que a nossa cidade seja muito bem cuidada nesse sentido. Quando eu falo das calçadas, eu gostaria muito de ver a nossa cidade, principalmente as sedes dos distritos, né? Que é o caso aqui do Distrito 7 também, que fosse mais bem cuidado, que tivesse uma mobilidade urbana mais bem adequada com a realidade do ser humano de hoje. E eu não vejo isso, eu vejo calçadas totalmente irregulares, despadronizadas. Eu busco sempre uma calçada padronizada, iluminada, bem cuidada, porque isso não é uma calçada em si, é o passeio da cidade, é por onde as pessoas caminham, andam, se deslocam a pé. E eu não vejo, e assim, isso traz uma desarmonia para a cidade. Eu não gosto disso, não gosto de ver isso. E como a discussão hoje estava propícia para isso, eu resolvi colocar também a minha posição nesse sentido. Foi isso que eu fiz. A gente anda por esse Brasil, por esses municípios pequenos, de médio, de grande porte, e a gente percebe que preocupação, que pontos de vista como esse incomoda, ou digamos que desperta um pensamento diferente do que você realmente quer abrir os olhos da gestão, e não só da gestão, não só do poder público, mas da também sociedade como da todo. sociedade civil organizada, e também pode se levar essa situação ao conhecimento da própria iniciativa privada. Os municípios carecem, Góes, eu percebo que você tem conhecimento sobre isso, de um plano diretor, de um plano de urbanismo que tenha, digamos assim, um padrão para as rodovias vicinais, para as próprias calçadas, e isso traz prejuízo para os municípios? Com certeza. Isso a gente está falando, na verdade, de falta de planejamento urbano, seria assim, né? E claro que prejudica, assim, olha, nós somos ainda relativamente jovens, ainda podemos caminhar com uma certa
habilidade ainda, mas, pelo amor de Deus, tem senhoras e senhores já de idade que você vê, já com alguma deficiência, às vezes nenhuma deficiência da idade mesmo, né? E tem uma dificuldade enorme em atravessar uma rua, em permanecer numa calçada porque ela não é adequada. Não é um passeio, é uma calçada. Que eu busco, na verdade, são passeios, né? A gente chega ainda ao absurdo de observar que o cidadão proprietário da residência, ele se sente dono da calçada. Ele não é. Não existe a minha calçada. Existe a calçada da minha casa, que deve ser mantida livre e com uma qualidade adequada para que se torne um passeio, para que as pessoas caminhem nela. Assim é que é. Infelizmente a gente ainda não tem essa concepção. Na sua opinião, as áreas de lazer e as próprias obras de urbanismo de São Gonçalo do Amarante, seja ela realizada pelo município e ou pelo estado ou pelo governo federal, e ou elas realizadas em parceria, como quais todas são, com a contrapartida do município, essas obras estão sendo bem feitas, estão sendo bem aproveitadas pela própria população pós-construção? Esse é um ponto que eu estou quase que satisfeito, porque sim, melhorou consideravelmente o nosso município nesse aspecto, né, de praças para abrigar a juventude, né? Eu não gosto de usar essa expressão de tirar a juventude de droga. Para mim, juventude não tem que estar em droga sob situação nenhuma, ainda que não tivesse os espaços públicos, né, para lazer. A família tem que cuidar disso, o jovem não tem que estar nesse meio. Mas assim, avançou bastante, eu vejo um empenho muito grande do prefeito Cláudio Pinho nesse sentido, e consideravelmente o nosso município melhorou nesse sentido. Eu estou quase que satisfeito. A satisfação total não se dá porque eu ainda vejo uma necessidade de uma melhor qualidade nesses equipamentos. Com certeza, isso é uma necessidade de todos os municípios, diria eu, aqui do estado do Ceará e de quase todos os municípios do Brasil. Não tem como ficar satisfeito, vereador, não só por ser vereador, mas pelo fator humano, o que aconteceu recentemente no Rio de Janeiro. Até onde vai não só a insegurança, mas até onde vai o desrespeito com a figura humana e, em específico, o desrespeito com a figura pública, com o vereador, que é o representante do povo nessas casas legislativas. Essa situação, né, não só por esse caso, só que é um caso, né, que tomou uma notoriedade muito grande no Brasil e no mundo, mas não só por essa situação, mas é uma coisa que me entristece muito, porque raciocinando a respeito dessa situação, eu observo que nós ainda estamos muito longe de uma solução que seja pelo melhor, pela paz, pela segurança, pela tranquilidade, a paz para que o legislador desenvolva o seu trabalho de uma forma, né, harmoniosa e respondendo aos interesses da comunidade, das comunidades no caso. É com muita tristeza eu acabei de observar que a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela não pôs em prática, ela engavetou, né, a CPI da corrupção, do narcotráfico. E assim, papel do Legislativo também esmiuçar, esclarecer isso, o que está vendo no Estado, para expor, para que o Judiciário e o sistema policial tome as providências cabíveis. Assim, eu vejo as pessoas se omitindo, deixando para lá, e é um problema sério, muito grave, e isso me assusta até às vezes. Mas no caso da vereadora, muito triste, e infelizmente eu ainda não vejo que teremos uma solução para isso, para esse tipo de acontecimento num curto prazo, porque tem uma coisa no Brasil chamada corrupção que impede isso. Enquanto não resolvermos o problema da corrupção, a gente não vai chegar a uma solução para esses casos, né? O que a gente pode perceber, vereador, é que a corrupção ela não está corroendo só os recursos públicos, ela está diluindo os valores morais, os valores éticos e os valores familiares. Valores como dignidade pessoal também estão seriamente comprometidos. É verdade, todos esses valores estão seriamente comprometidos e deixados para lá. Assim, eu observo hoje que a população tem uma busca pela sobrevivência de si e dos seus. Isso está muito mais forte do que hoje a gente está tentando escapar, sobreviver, e não em ensino que eu acho que seria primordial, na busca pela construção de uma sociedade justa.
e honesta. Aí vamos lá, uma equação difícil de resolver porque o Congresso Nacional e o governo federal estão quase que 100% envolvidos com casos de corrupção. Todo dia, quando você abre os jornais, está estampada essa situação. E do outro lado, eu vejo a nossa sociedade bastante desinteressada pelo assunto. Eu costumo dizer que o Brasil precisa reconhecer que tem uma patologia, que tem uma doença grave, para poder começar a tratar dessa doença, que eu acredito que ele ainda nem reconhece que tem, porque a dosagem da medicação não está sendo dada na medida correta. Então, acho que a gente está ainda enxugando gelo nesse sentido e acho que a coisa tende a piorar muito mais ainda, infelizmente. A prova é tanto, vereador, que em uma atmosfera de 5 mil municípios, nós estamos em um ano de um pleito eleitoral em que nós não sabemos quem são os prováveis candidatos a presidente da República. O Brasil não sabe em quem votar. E se você hoje analisar, fizer um retrocesso, e a gente tem hoje os veículos de comunicação para isso, quase que metade dos figurões políticos brasileiros de 4 anos atrás, Góes, a nível nacional, ou estão respondendo por processos de improbidade, por processos de corrupção, ou estão prestes a ser presos ou já estão presos. Esse é o grande problema do Congresso Nacional. Reforma política seria um dos caminhos para a gente tentar, se não sanar, mas diminuir essa ferida que a cada dia aumenta no nosso país? Sim, se tivéssemos estadistas no Brasil. Eu costumo dizer que o Brasil, infelizmente, não tem parido, não tem gestado e não tem parido estadistas, no real sentido da palavra. Essas pessoas que estão hoje, tanto no Congresso Nacional como à frente do governo federal, não são estadistas. E uma nação que não tem estadistas para gerenciar os rumos, o seu futuro, os interesses das pessoas, ela não tem futuro. É preciso ter estadistas. Infelizmente nós não temos. Com relação a quem votaremos para presidente, sabe, eu infelizmente não vejo em quem votar. A grande dificuldade que eu tenho é essa. Infelizmente eu não vejo um estadista que eu me sinta à vontade, tranquilo e confiante para depositar nele os rumos da minha vida e da vida da minha família. Eu não vejo, infelizmente, o Brasil padece disso. E assim, estou muito desanimado com relação a esse assunto também. Para finalizar esse nosso primeiro bate-papo com o vereador Góes, vice-presidente desta casa, você se considera um vereador de direita, de esquerda, conservador, progressista, que são as linguagens do momento, né? Que a sociedade está hoje usando de forma bem corriqueira. Como é a postura do vereador Góes, para quem nos acompanha pela primeira vez? Qual a postura do vereador Góes aqui nesta casa? Bem, independente da minha postura... E fora dela também, né, vereador? Com certeza. Mas independente da minha postura, não só aqui na casa, mas também na minha vida como um todo, a minha postura é sempre de ser reta. Assim, eu não me considero de direita, de esquerda, de nada. Eu me considero um cidadão em busca do que é melhor para o meu município, para a minha cidade, para as pessoas. Um município nada mais é do que seu povo e sua história. Uma cidade nada mais é do que seu povo e sua história. E foi para isso que eu me propus. Eu vim para cá, eu pleiteei uma vaga e o povo entendeu e me deu essa vaga já pela segunda vez. Mas o meu trabalho aqui é em busca do que for melhor para a sociedade de São Gonçalo do Amarante. Só isso. As pessoas podem acompanhar os debates e veem assim que eu não... Rapaz, eu sou para finalizar, eu sou um cara que... Eu sou fã do trabalho do prefeito Cláudio Pinho. Não por ser do meu grupo político e tal, não só por isso, mas pela pessoa que é, pelo cara determinado, cara bom. Mas não é isso que vai me fazer não criticar quando eu vejo que algo precisa entrar na linha. Assim, eu não tenho uma postura política ou politiqueira, se é que você me entende. Eu não sou politiqueiro, eu sou um cidadão em busca do que é melhor para a minha cidade. Eu preciso, no final da minha vida, quando eu tiver
70, 75, 80 anos, eu preciso olhar para trás e ver que eu dei o meu melhor e que eu fui honesto e sério e comprometido com aquilo que eu me propus e que as pessoas confiaram. E eu preciso também que as pessoas reconheçam isso em mim. Então, é assim que a minha postura é essa e assim vai ser sempre. A conversa simples que a gente vai vendo a figura comunicativa que é o vereador Góes, esse discurso sempre reto, a gente vai surgindo as perguntas. Mas agora, para finalizar mesmo, vereador, você de seus inúmeros afazeres aqui nesta casa, o vereador Góes está satisfeito com o seu trabalho? O senhor acabou de ter o segundo mandato. Já fez no legislativo o que você imaginava quando era apenas um pré-candidato a vereador? Não estou satisfeito. Foi pouco ainda e não fiz mais porque não consegui o espaço e o apoio necessário para pôr em prática o que eu tinha em mente. Isso é uma tristeza. Infelizmente não é possível. Você não coloca em prática o que você tem vontade. Você coloca em prática o que a maioria da casa permite, quer, aceita, apoia. Então, infelizmente, eu ainda não estou satisfeito e assim, de acordo com os meus posicionamentos, eu acho difícil que eu conquiste. Não paro de lutar, não paro de expressar o que eu acho que é o correto e assim, vamos ver no que dá isso. Eu espero que a gente tenha melhor sorte daqui para frente no que se refere à execução dos meus projetos. Conversamos com mais uma figura importante da política de São Gonçalo do Amarante, vereador Góes, vereador pelo PDT, trouxe os seus posicionamentos, os seus pontos de vista para a sociedade de São Gonçalo do Amarante, e a todos vocês que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pelos canais oficiais de comunicação da Câmara de São Gonçalo do Amarante.